Fala pessoal, uma boa tarde. Meu nome é Felipe Pereira e eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e mais uma vez a gente vai fazer aquela breve recapitulação de mercado e ver o que nós fizemos hoje no mercado. Começando pelo âmbito das notícias, hoje a gente teve vários indicadores nos Estados Unidos relevantes e importantes para a movimentação. A maioria deles acabou dando um pouquinho de volatilidade ali no momento da sua divulgação, no momento da sua veiculação, mas o mais importante de todos é de fato são dois, um deles é um indicador e o outro, na verdade, não é exatamente um indicador. O principal indicador da sessão era justamente a decisão de política monetária. Como é um número, ele funciona basicamente como um indicador e a gente teve, de fato, corte de 25 pontos base por parte do FONC na taxa básica de juros americana. Isso trouxe uma movimentação que, no instante em que saiu, foi às 15 horas, a gente estava acompanhando na transmissão ao vivo, no instante em que saiu o índice chegou a dar uma recuada, depois começou um pouco mais devagar, mas numa movimentação consistente a recuperar e tomou uma direção mais para cima, depois de um dia quase inteiro lateral, e o dólar fez a movimentação mais ou menos ao contrário no momento em que subiu, chegou a dar uma retomada para baixo, ficou um pouco mais estável, devagarzinho foi indo para baixo e agora consolida a movimentação mais negativa para o resto da sessão. E no geral, a segunda notícia mais importante era de fato uma notícia, tem mais cara de notícia, que era justamente o Jerome Powell fazendo seu discurso após justamente a decisão. Como comentado, o discurso podia não ter muitas dicas, não ter muitas novas perspectivas para a próxima decisão, mas a gente vai acompanhando aos poucos, mesmo que o Powell fale que agora ainda não acabou o ciclo, que já começou o ciclo. Eu acredito que a gente vai depender mais de como a economia americana vai se comportando, assim como a gente viu das últimas vezes, em que pelo próprio presidente do Fed não haveria mais cortes esse ano, mas visto que a economia continuou a não se recuperar, a gente continuou a ver os cortes na taxa básica de juros, para ver se a economia começa a dar uma segurada e não piorar a situação que já não está boa. Enfim, no geral, as notícias também do Brexit impactam o mercado internacional, melhoram as expectativas, com o Boris Johnson conseguindo emplacar um adiantamento na eleição, marcado para o dia 12 de dezembro, e o parlamento britânico aceitou, a oposição do Boris Johnson aceitou, visto que foi adiado o Brexit, foi adiada a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para o dia 31 de janeiro, o que com as conversas que a gente vem vendo entre União Europeia e Reino Unido, a gente já não tem tanta perspectiva de um acordo, de uma saída no deal, sem um acordo entre União Europeia e Reino Unido. Então, a oposição concordou em adiantar um pouco as eleições e, no geral, o Boris Johnson, que tinha sofrido na mesma matéria, na mesma pauta, no mesmo ponto, na segunda-feira uma derrota, hoje conseguiu, aliás ontem, na sessão de ontem, conseguiu emplacar uma eleição mais adiantada. E no cenário doméstico a gente volta a ter um pouco de polêmica, eu diria, mas fica mais no âmbito justamente da polêmica e são acusações com o envolvimento do presidente Bolsonaro a crimes relacionados ao assassinato da Marielle. Uma situação um pouco complicada, não tem nada certo, nem nada consistente por hora, segue rolando o processo, aparentemente já estava rolando há algum tempo, mas o presidente se pronunciou, falou que é um absurdo, uma calúnia, o de sempre, e nada muda para a gente que trabalha com o mercado. Isso é uma notícia que vai impactar mais a política, mas não muda as perspectivas da agenda reformista, da nossa economia. Portanto, a crise política e as polêmicas do Bolsonaro seguem ali no cantinho dele e a economia ainda está ali de olho na reforma administrativa, reforma tributária, que devem sair os próximos detalhes na próxima semana, diga-se de passagem. Estava marcado para uma nova proposta entre o dia 6 e o dia 7 da semana que vem. E dia 6 vai ser um dia importante, mais uma vez com o mega leilão de petróleo da sessão onerosa, perspectiva de entrada de capital estrangeiro. E de resto, a gente continua acompanhando numa boa. Segue também o nosso cenário político bem estável e já não temos mais o risco de contágio, dada a crise do Chile e com a eleição do Fernandes na Argentina. Vamos dar uma olhadinha no gráfico e ver o que aconteceu na sessão de hoje. No geral, a sessão de hoje, pela manhã, foi um pouquinho mais fraca e não surpreende por ser um pouco mais fraca.
assim que abre o S&P, assim que abre o mercado americano, o nosso índice começa a acompanhar o índice americano, que começa a ceder fortemente. Nesse momento a gente identifica ali uma possível operaçãozinha de venda, a gente entra na venda e fica um tique, 5 pontinhos da nossa parcial e acaba voltando tudo. Infelizmente a gente teve que estopar uma operação, depois adota uma postura mais compradora e aqui é quando sai o dado americano de decisão de política monetária. O índice veio para baixo, veio para cima, no geral não deixou nenhum padrão ali muito específico, mas ainda assim a gente posicionou uma comprinha na mínima, depois do primeiro candle. O primeiro candle teria ativado a nossa compra, mas a gente aguardou justamente um pouco mais de volatilidade, uma caminhada mais decidida, e no segundo candle não voltou a trabalhar aqui nessa região que já foi suporte na parte da manhã, suporte na parte da tarde, de novo testou quando saiu o indicador, teria sido uma excelente compra, mas acabou não ativando e, como já havia comentado, começou a adotar uma postura mais positiva o índice para o resto da sessão, e o dólar foi basicamente o contrário, né? No início da sessão, até que tinha mais ou menos uma direção, a gente conseguiu, a gente identificou uma possível operação de venda aqui nessa região de antigos topos, região de média móvel longa no gráfico de 60 minutos, então era possível que houvesse uma defesa de nível, acabou não acontecendo no momento, o timing foi um pouquinho errado, e aí subiu um pouquinho antes de ceder, voltar ali para a região que ficou um pouco indecisa pela manhã, e depois que aqui nesse candle a gente pode ver claramente, tem um pouco mais de volatilidade com o dado da taxa de juros americana, sobe e desce, mas no final das contas acabou cedendo e já rompe de novo, mais uma vez, os 4.000 pontos no dólar, onde estava inclusive o ajuste, era uma região bem forte para sustentar a movimentação da sessão de hoje, e nesse momento já rompe tudo que tem que romper e volta a trabalhar abaixo do nível importantíssimo, muito relevante, dos 4.000 pontos. Tá? Então é isso, na sessão de hoje foi isso. A gente também teve uma nova venda. Se você quer saber qual foi a venda em swing trade que a gente ativou no meio desse mercado todo comprador, onde é que a gente entrou vendido, também tivemos uma parcial na venda na sessão de hoje. Se você quer saber dessas operações, eu recomendo que você entre na carteira do investidor e vá lá dar uma olhadinha nas nossas recomendações de swing trade position, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.